Oi, minha gente! No vídeo de hoje eu quero chamar a atenção para a questão da flexão dos nomes. Nesse vídeo especificamente eu estou falando sobre a flexão de gênero. E como se faz para a gente identificar o gênero das palavras? Então, um dos requisitos é você colocar o artigo diante do nome e aí você percebe qual é o gênero das palavras. Por exemplo, se eu quero saber o gênero de mesa, eu coloco o artigo a diante de mesa e eu já sei que mesa é do gênero feminino. Tem algumas palavras, no entanto, que quando você muda esse artigo, elas funcionam de duas maneiras. Entretanto, acarretam alterações de sentido. E é disso que eu quero falar hoje. A depender da palavra que você estiver usando, se você usar o ou a, ou realizar flexões de feminino ou de masculino numa mesma palavra, isso pode acarretar mudanças de sentido. Por exemplo, nós temos a palavra cabeça. A palavra cabeça, se você utilizar o artigo o antes dela, o cabeça, ela vai ter o sentido de líder. E se você utilizar a cabeça, é o membro do corpo. Em outras palavras acontece a mesma coisa, então venho trazer alguns outros exemplos aqui para você. Por exemplo, caixa. Se eu tenho o caixa, eu penso funcionário. Se eu tenho a caixa, eu já vou pensar aí um caixote, uma caixa de papelão. Capital. O capital, o dinheiro. A capital, uma cidade. Outro exemplo, cura. O cura é o sacerdote, a cura é você ficar sarado. Depois, a rádio é a estação, o rádio é o objeto. Outro exemplo, o águia e a águia. Então, a gente tem a águia, que é o animal, e o águia, que é uma pessoa esperta. O guarda, que nós temos aí o agente junto, nesse caso, então é aquele que garante a segurança, por exemplo, e a guarda é a proteção. Então a gente já pensa assim, o guarda é o agente e a guarda é a ação de proteger. Então a proteção, a defesa. O guia é o condutor e a guia, a gente pensa aí agora um documento, um formulário. O lente e a lente, olha só, a lente a gente já conhece, a lente de contato do olho, e o lente significa o professor. Talvez muitos não conheceriam esse sentido, né? Só mudar o artigo vira o professor. Depois, a cisma, que significa desconfiança, e o cisma, que significa separação. A banana, que significa a fruta, e o banana, que significa a pessoa covarde. E por último, o grama e a grama. Então, o grama indica peso, então nós falamos assim de 200 gramas. E a grama, que é a planta. Então, tomar cuidado aí também no uso do peso. Se for quantas gramas você quer, estamos falando de planta. Quantos gramas você quer, estamos falando do peso. Então, prestar atenção também nesse uso. Então, o que esse vídeo quer trazer? É que a indicação de gênero, basicamente, é pensar que artigo eu utilizo antes da palavra e aí nós vamos indicando o gênero. Só que algumas palavras podem funcionar, a depender da mudança do artigo, em dois gêneros, masculino ou feminino, mas a gente tem que tomar o cuidado para perceber se quando a gente altera o gênero de masculino para feminino, de repente não altera o sentido. A dica de hoje é essa e até a próxima!